Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar para vocês sobre o efeito placebo. Vocês já ouviram falar do efeito placebo? Vocês sabem o que são algumas pessoas que são curadas com o efeito placebo? Então é sobre isso que a gente vai falar. Efeito placebo, aguarda aí. Efeito placebo. São aqueles experimentos que fazem com doentes em hospitais, onde são dados alguns pílulas de açúcar ou de farinha, ou remédios que não têm efeitos para poder curar a doença, mas a pessoa tem dentro dela algo, no psiquismo dela, tão diferente que elas se curam porque elas acreditam que aquela medicação vão curar. Então é um remédio que a pessoa mesmo tem a força de curar ela. A palavra placebo quer dizer agradar. A etimologia da palavra placebo quer dizer agradar. E hoje eu trouxe esse livro para vocês, para poder explicar a vocês, que foi feito um experimento com esse médico, Carl Simmons, onde ele tratou doentes terminais de câncer. E nesse livro, que eu até indico a leitura para os meus aspirantes em psicanálise no Instituto Cássio Rodrigues, eles têm que estudar esse livro para entender por que algumas pessoas se curam por elas mesmas. Hoje eu fui numa palestra do Rossandro, psicólogo Rossandro, e eu gravei um pedacinho que ele explicou sobre o efeito placebo. E me entusiasmou colocar também um recortezinho do que ele falou junto aqui com esse vídeo e nós vamos conversar sobre isso. Então, efeito placebo, segura aí o que o Rossandro falou, que eu vou colocar para vocês aprenderem. É uma gravação de longe, mas para vocês entenderem, depois eu volto e explico melhor. Das coisas, ele me encontrou e disse: aconteceu uma coisa muito estressante, eu queria compartilhar com você. O que foi? Uma paciente de 27 anos com câncer de colo uterino muito avançado me procurou e ela me manipulou na sessão de atendimento dela. Foi como que ela te manipulou? Ela chegou e disse assim para mim, quando eu vi o quadro dela, eu primeiro encaminhei para 2 amigos para confirmarem o diagnóstico. E todos disseram que ela não tinha 6 meses de vida. Ela volta para mim e diz: doutor, o senhor é médico da família, não é verdade? Eu disse: sim. Então o senhor sabe da minha realidade, sabe? Sei. O senhor sabe que eu sou órfão, sabe? Sei. Que eu não tenho pai, mãe, irmã, não tenho ninguém. O senhor sabe que eu tenho 6 filhos, sabe? Sei. E o senhor sabe que meu marido fugiu com a vizinha, sabe? Sei. Então o senhor sabe da coisa mais importante, que é que eu não posso morrer. Ele disse que ela foi fazendo um encadeamento de perguntas com tanta veemência, com tanto vigor, que embora ele não pudesse dizer que ele garantiria a vida dela, ele só fez dizer sim. Então eu não sei exatamente o que o senhor viu dentro de mim, mas passe o remédio que me cura. Ele, certo. A situação dela me hipnotizou. Eu simplesmente passei uma receita de um medicamento que ela estava assintomática, sem dores, mas que quando eclodisse ia gerar muita dor. Eu passei apenas um medicamento para prevenir o nível de dor que ela sentiria se ela não fim. Durante 2 meses, preparando o organismo para a eclosão da doença. Passei o medicamento, fui fazer residência, não passei naquela residência novamente, volto para o município. 6 meses depois, ela está na feira da cidade, em pé, olhando para mim. Eu disse: meu Deus, estou vendo coisa. A mulher morreu e está aqui. Ficou nervoso. Quando ela disse: doutor, aí quando ela disse doutor, eu disse: eu estou vendo e ouvindo. Aí quando ela gritou, as pessoas também olharam para ela, aí eu relaxei: meu Deus, ela existe, ela está aqui, ela está vendo. E aí ele: tudo bom, assim meio tenso, como é que a senhora está? Estou bem, o senhor me curou? Ele: foi. A senhora pode ir amanhã para eu olhar como é que a senhora está? Vou, doutor. Se eu não tivesse mandado meus amigos olharem também, eu tinha ficado chocado, porque quando eu coloquei o espéculo, que eu abri o colo do útero uterino dela, ela parecia uma mulher que nunca tinha tido nem relação sexual, tudo limpo. Aí eu perguntei: a senhora fez o quê? Não entendi. Bem, doutor, o remédio que o senhor passou eu não consegui comprar, era muito caro, ninguém me ajudou.
eu tenho menino para dar de comer. A prioridade lá em casa é comida. E a senhora fez o quê? Eu vi que o senhor tinha receitado tomar todo dia 9 da manhã durante 2 meses. Então eu peguei a sua receita e picotei em 60 pedaços. E de manhã, 9 da manhã, eu primeiro rezava o terço, depois tomava um pedaço. A ciência chama isso de efeito placebo. É quando você vai fazer um estudo sobre medicamento e divide o grupo em 2. E os médicos fazem o que chama-se de um estudo duplo cego randomizado, no qual você pega o primeiro grupo e entrega para esse primeiro grupo um medicamento falso, que tem a mesma cor, mesmo sabor, mesma consistência, mesmo tamanho, mesma marca, mesma caixinha, e o grupo toma. E é o grupo 2 o medicamento verdadeiro. Só que nenhum dos dois sabe qual está tomando o verdadeiro e o falso, nem mesmo o médico que entrega para inventar viés na pesquisa. Só um outro pesquisador que entregou e que depois colhe os resultados para analisar sabe. Os laboratórios não costumam dizer uma coisa, que 40% em média das pessoas que tomam a pílula de açúcar se curam. E no grupo de cá, 65% se curam. Significa dizer o seguinte, que 45% tomam a pílula de mentira e se curam, e 35% tomam a de verdade e permanecem doentes. Assim se começou a fazer um conjunto de pesquisas sobre interferência da personalidade participante de qualquer pessoa na vida do outro sobre processos de cura. E essas pesquisas começaram a se tornar mais evidentes quando, depois de concluído o genoma humano, ficou-se uma grande questão. Agora que nós sabemos todo o código genético humano e de todas as doenças, nós teremos a cura de todas as coisas? O projeto de genoma foi concluído no ano 2000. Passaram-se 18 anos. E nós não curamos as doenças. Descobriram, por exemplo, que o câncer de mama é provocado por 120 oncogenes. Entre estes, 20 proto-oncogenes. Ou seja, provavelmente tendo um deles, ou todos eles, você batata, vai ter câncer de mama. Assim foi indicado para as mulheres que tivessem mães ou irmãs ou tias que tivessem tido câncer de mama, que tivessem uma mastectomia preventiva substituindo por prótese de silicone. O que fez, por exemplo, a Angelina Jolie depois da morte da mãe e da irmã. No entanto, ainda assim as pessoas desenvolvem câncer de mama. Tem pessoas que têm 20 oncogenes e não desenvolvem, tem pessoas que não têm nenhum e desenvolvem. Então, os geneticistas chegaram à seguinte questão: de que adianta saber qual gene é o provocado, o responsável pela doença, se nós não sabemos o que dispara a doença? É como se você tem dentro de você a possibilidade de adoecer, mas tem que ter um gatilho que dispara o gene para que provoque a anomalia no corpo. Então começaram a estudar as causas e descobriram padrões entre pessoas que desenvolvem câncer. Não que todo câncer tem uma origem emocional, mas a maior parte dele tem. A função genética em disparar o câncer é menor do que a vida emocional das pessoas. No caso do câncer de mama, por exemplo, perceberam que mágoa da mãe e do marido é bem fatal. Eu não sei se essa notícia deixou vocês preocupados. Chega em casa e faz as pazes, fica viva, senão você monta a outra fica no lugar. Ele dorme no seu caixão. Mais ou menos assim. Ou seja, quando ele disse a ela sim, 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 e deu a receita, junto com a vontade dela de dizer: eu não posso morrer porque eu tenho 6 filhos, ou seja, a minha necessidade de estar presente é maior do que a minha possibilidade de morrer, ela e ele juntos engataram um sistema de cura. Vocês já ouviram a palestra do Rossandro, um pedacinho que eu gravei. Ele esteve aqui em Vitória, eu fui lá assistir. E eu vou ler aqui o que esse médico escreveu. Por que alguns pacientes ficam curados e outros não? Quando o prognóstico é o mesmo para todos eles. A partir da experiência adquirida ao tratar de centenas de pacientes no famoso câncer, Conselho de Recuperação, Centro de Conselho de Recuperação de Câncer, o casal Simon descobriu que a base científica para a vontade de viver
Nesse livro, eles mostram como a reação de alguém ao estresse e a outros fatores emocionais podem contribuir para o início e a progressão de um câncer. E como expectativas positivas, a consciência e o cuidado consigo mesmo pode contribuir para o controle e até a cura da doença. Com esse livro, Com a Vida de Novo, ele oferece técnicas que ajudam pessoas que se livraram do câncer e uma possibilidade de resultado extraordinário. No Brasil, o método SAIM é aplicado no CORA, Centro Oncológico de Recuperação e Apoio. Indiscutivelmente, essa é uma nova forma de apoio que poderá ajudar no controle e cura de todas as doenças que dependem de aumento da defesa imunológica. Então, o efeito placebo é quando você consegue, de uma forma empírica, desenvolver dentro de você a cura daquela doença que a medicina já falou que não tem cura, que não existe remédio mais para curar você. E esse experimento é feito direto com pessoas e 40% das pessoas que passam pelo efeito placebo, elas têm um resultado positivo para a doença. E isso é algo que surpreende a medicina, mesmo que seja essa medicina biofísica que a gente está vivendo, que o paradigma bioquímico já caiu por terra, o paradigma cartesiano, em vários vídeos meus aqui, voltem no playlist e assistam, caiu por terra. Mas por que hoje em dia o efeito placebo traz o resultado favorável? Coisa que a gente tem observado como psicólogo, como estudiosos dessa área humana, do psiquismo humano, que é a vontade de viver que faz a diferença. A pessoa, quando tem vontade de viver, ela luta com aquela enfermidade. E você tem vontade de viver? Você sabe que a vida é algo valioso. Mas por que algumas pessoas não têm vontade de viver e elas desenvolvem a doença? E a gente vai ter uma aula agora sábado lá no Instituto Cássia Rodrigues para os aspirantes de psicanálise e que eu vou explicar que um dos fatores da doença acometer a gente, eu tenho um livro aqui, do Elton Fenichel, que ele fala que toda doença é um sintoma emocional. Esse livro verdinho aqui, ele explica isso. E por que algumas pessoas desenvolvem a doença como uma forma de desistir da vida? E uma das teorias para explicar a doença é a desistência depressiva, que não tem nada a ver com depressão, com transtorno depressivo. Mas dentro da doença você tem uma desistência da vida. Então o efeito placebo vem e dá um resultado favorável quando a pessoa tem dentro dela um mecanismo psíquico que ela não vai ter desenvolvido a vontade de desistir da vida através da doença. E ela luta, mesmo que a doença venha e bateu na porta dela, ela luta. E por isso que o efeito placebo, essa pílula que não tem nenhuma substância curativa, cura as pessoas, porque elas trabalham com estresse positivo para desenvolver a cura. E a gente tem que ter essa vontade de viver, porque quanto mais vontade de viver a gente tem, mais a gente vai lutar para poder desenvolver. Então hoje eu deixei esse livro de dica. Se fosse você, se está com alguma doença, se você tem doenças recorrentes, compraria ele. Quer anotar esse livro? Pausa o vídeo aqui e copia e compre. Ele é bem fininho, da leitura bem rápida e você vai se apaixonar pela leitura. Então, hoje eu conversei com vocês usando um pouco da palestra do Rossandro, porque eu não tenho nem mais o que explicar o que ele já explicou. Eu só quis construir esse vídeo para deixar para vocês essa mágica que é você ter dentro de você, mágica no sentido felicidade, ter dentro de você mecanismo que você pode buscar a cura das enfermidades. Basta você ter motivação para sair desse processo de tristeza que te leva à doença. E a gente já sabe que a psicossomática, psico é psiquismo, soma é corpo. As doenças, elas nascem do emocional. Elas podem ter uma influência lá da genética, mas isso é mais a forma como você encontra viver, que você vai ou não desenvolver aquela doença. E hoje a gente está trabalhando com algo muito acima. O genoma humano foi o grande fiasco, porque eles acreditavam que eles iam controlar todas as doenças. E hoje a gente está trabalhando com epigenética. Epigenética é algo que está acima do DNA, acima do gene, acima da genética. Então, breve eu vou fazer outros vídeos de epigenética, mas se você quiser, no meu playlist Neurociência, já tem vários vídeos de neurociência que eu estou explicando isso sobre a epigenética. Epi acima, genética. Então, a cura acontece porque você desenvolve um mecanismo dentro de você para sobrepujar o gene. E uma das formas é a mudança comportamental, uma das formas que muda a gente é a terapia. Então, minha dica
Se você tem transtornos mentais, se você tem doença física, faça da psicologia como se você estivesse escovando o dente. Faça disso algo diário na sua vida. Busque um terapeuta. Se você quer um psicólogo, ele vai fazer psicoterapias com você. Que você quer um psicanalista, ele vai fazer análise. Mas não aceite nada menos do que é melhor para a sua vida. Viva acima da mediocridade. Espero que hoje eu tenha contribuído um pouquinho com vocês. Beijo no coração.